Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa meditação de domingo. Hoje é o dia 11 de julho. Eu gostaria então de continuar falando sobre a importância de crescermos no conhecimento de Cristo Jesus, que é o tema da nossa igreja, da Igreja Batista da Costa Basca, aqui no departamento 64, no sudoeste da França, perto da fronteira com a Espanha. E hoje, então, eu gostaria de falar sobre os 5 aspectos da maturidade em Cristo Jesus. Hoje pela manhã, a senhora Pillsworth da Macena, minha esposa, pregou no culto de domingo falando sobre a importância, baseado num texto de Efésios 4, sobre a importância de chegarmos à maturidade em Cristo. Eu gostaria de continuar meditando sobre esse assunto e falando sobre os 5 aspectos da maturidade cristã. E o primeiro aspecto é baseado sobre a importância de reconhecermos que o Evangelho de Cristo Jesus não muda, que ele é o mesmo. Nós vamos receber e viver nas verdades do Evangelho pregado por Cristo Jesus e pelos apóstolos. E o meu primeiro texto, então, se encontra em Gálatas, capítulo 1, verso 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que ele seja maldito. O grande problema na igreja da Galácia é que os irmãos dessa igreja estavam recebendo um ensinamento herético da parte de algumas pessoas vindo da Palestina, que anunciavam outro evangelho, ou seja, um evangelho baseado sobre a carne, sobre a prática religiosa e não sobre Cristo Jesus. No livro de Apocalipse, a gente lê um texto em que um anjo atravessa o céu proclamando o evangelho eterno. O evangelho de Cristo Jesus é eterno, não muda nunca. Um reavivamento não é uma moda, uma coisa nova que Deus anuncia. Deus nunca anuncia coisa diferente. O que ele anuncia é a sua palavra eterna. Um reavivamento é quando as pessoas se voltam para a revelação daquilo que eles esqueceram. Ou seja, de uma total dependência de Cristo Jesus e de seu evangelho. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, ele diz que o evangelho fala de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Deus. O evangelho é 100% baseado na pessoa de Cristo Jesus e na obra de Cristo Jesus. Deus conosco, 100% homem, 100% Deus, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Aliás, ele diz em Romanos capítulo 1, verso 17, que através desse evangelho que a justiça de Deus fica sendo conhecida. Esta forma que Deus tem, eterna que Deus tem de ser, de viver, de andar, de caminhar, de falar, de funcionar. O evangelho é uma mensagem eterna. E a maturidade cristã a gente encontra quando a gente continua vivendo, pregando, anunciando, crendo no evangelho eterno de Cristo Jesus. A segunda coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é que a maturidade cristã, quando eu entendi que Cristo me salvou, me redimiu dos meus pecados, é que eu vou basear a minha vida não olhando para as outras pessoas, não apontando para o pecado dos outros, mas pensando nos meus próprios pecados e fazendo confissão diante de Deus daquilo que eu fiz de errado. A gente sabe que quando a gente aponta o dedo para alguém, a gente tem 3 dedos apontando para a gente, um acusando Deus. Geralmente, quando você acusa uma outra pessoa, você está acusando o Senhor e você está se acusando você mesmo. Não temos o direito de acusarmos as pessoas. Não podemos julgar. O único que pode julgar é Deus, porque Deus é Deus. E nós somos apenas seres humanos falhos, necessitados da graça de Deus. Mateus capítulo 7, versos 1 a 5. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? E não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. A gente não vê a palha, a gente vê a palha no olho do outro, mas não vê a trave no nosso coração, no nosso olho.
Não temos o direito. Por quê? Porque quando você julga alguém, você tem uma coisa pior na sua vida. Aliás, geralmente, são as pessoas que têm problemas espirituais que julgam os outros. Quem entendeu, quem é maduro, não julga ninguém. Esta é a segunda coisa. A primeira, então, é que precisamos permanecer firmes no evangelho que recebemos. A segunda é que a gente não fica olhando para o olho dos outros. E a terceira é que nós temos que tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Nossas meditações durante a semana têm sido, inclusive, sobre a importância de falarmos bem, de falarmos como Jesus falou. Tiago, escrevendo aos irmãos e às irmãs, ele diz no capítulo 3, verso 2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o seu corpo. Você aprende a refrear sua língua. Em seguida, você consegue controlar todo o seu corpo. A gente se perde falando mal dos outros. Cuspiu para cima, cai na cara. Toda palavra ruim que sai da nossa boca cai sobre nós. Toda maldição que sai da sua boca contamina o seu coração. Todo mal que você deseja aos outros cai sobre você. Por outro lado, quando você abençoa, você já foi abençoado e será sempre abençoado. Então, o sinal de maturidade é que você aprende a prestar atenção naquilo que você fala. Você pensa antes de falar. E você será completamente transformado pela graça de Deus quando você deixa Cristo transformar a sua vida, que você não vai ter desejo mais de abrir a boca para amaldiçoar ninguém. Porque você não tem como amaldiçoar alguém se você não tiver maldição no seu coração. Agora, se o seu coração está cheio de maldição, você vai amaldiçoar os outros e vai continuar se amaldiçoando a você mesmo. O terceiro ponto que fala de um cristão maduro é que ele não depende da carne, mas ele depende de Cristo. Não estou dizendo que você vai ser vegetariano, estou falando da carne no sentido espiritual, não é mesmo? Você pode comer carne de boi, de vaca, de ovelha, de galinha, de cavalo, né? Que em certas regiões da França se come carne de cavalo. Você pode continuar comendo tudo isso, ou pode ser vegetariano. Mas uma coisa importante, você não pode viver dependendo da carne. Você tem que depender de Cristo Jesus. Em João 15, Jesus nos dá uma lição extremamente importante, fazendo analogia com a vinha, com a videira, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Toda vara, como a vara que de si mesmo, não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós não se estiverdes em mim. Permanecer é a chave aqui nesse texto. Eu moro aqui então no sudoeste da França, numa região imensa, a maior região da França, que se chama Nova Aquitânia, que cobre uma grande parte do sudoeste da França, e, aliás, cobre todo o sudoeste da França, que é uma região de queijos, como muitas regiões da França, né? Do presunto de Baiona, dos queijos de leite de ovelha, e todos os tipos de queijos imagináveis, e também do vinho. E interessante que, para se produzir, né, há um trato que precisa ser feito ao longo do ano para que essa videira possa produzir. Existem coisas que o lavrador vai tirar da vinha, como ele está dizendo aqui. E a chave aqui é permanecer. Imaginemos que como traduzido aqui em francês por vara, sarment, em francês, que uma vara decida desta vinha, decida viver a vida sozinha. Ela não tem como produzir uvas se não estiver ligada à videira. E Jesus está dizendo: assim é com vocês. Se vocês não permanecerem em mim, não podem dar fruto. E Jesus mais tarde aqui vai dizer que o fruto é o amor. Não o seu amor. Não o seu amor da sua avó, da sua mãe, do seu pai, do seu marido, do seu irmão, da sua esposa, mas o amor de Deus. Esse amor eterno é como uma locomotiva que vai guiar, que vai
dar força para que todos os vagões possam funcionar. É o amor de Deus que produz a esperança de Deus no seu coração, a alegria de Deus, a paz de Deus. Então percebe que depender de Cristo é essencial para que possamos alcançar a maturidade nele. A quinta coisa, a última, é que nós precisamos continuar nos esforçando para crescermos no conhecimento de Cristo Jesus. Como disse minha esposa hoje, esses produtos mencionados aqui, o presunto, o vinho, os queijos, a maturidade dessa gastronomia, ela se passa no silêncio, no segredo da cava, dos porões, onde os queijos são feitos, onde são deixados os vinhos, também os presuntos, no silêncio da sua vida, do seu coração. Você permanece nele, você continua se esforçando no sentido de permanecer em Cristo continuamente. 2 Pedro, capítulo 1, verso 5 em diante, é um texto que a gente já meditou aqui, nessas meditações de domingo. E esse texto de 2 Pedro diz o seguinte: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade o amor de Deus. Porque se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais você se esforça com Cristo na oração, na meditação, na comunhão, mais você vai crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Então não podemos esquecer, o sinal de maturidade de um cristão é quando ele permanece ligado ao evangelho que ele recebeu. Em seguida, ele não fica apontando o dedo para os outros, ele vê seus próprios erros e os confessa. Depois, ele tem cuidado daquilo que sai da sua boca. Ele é dependente de Cristo e, finalmente, ele continua crescendo no conhecimento de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.